Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman hoje trazendo uma meta-análise para nós discutir um assunto que sempre gera um pouco de dúvida. Usar mais peso na musculação, mais carga lá nos exercícios, ou usar o método de circuito. Essas duas estratégias aumentam o gasto energético? Será que o treino fica mais consistente e com isso eu gasto mais energia, podendo potencializar aí o gasto energético e quem sabe um possível emagrecimento? Então, vem comigo que hoje o assunto vai ser por aí. E ó, te convido, te inscreve no canal e vem comigo, tá bom? Vou te trazer a minha tela aqui bonitinha. Tá aí o nosso boy fazendo o exercício de musculação. E nós queremos saber o seguinte, ó. Aqui o artigo, pode a intensidade do treinamento de força produzir alterações no gasto energético? Uma meta-análise publicada em 2020, galera de Hong Kong, Portugal e do Brasil. E o seguinte, ó, a temática é aquela, né? A gente sabe que o exercício físico é importante no controle de peso, na saúde metabólica, e aí entra o treinamento de força nesse aspecto, e que o gasto calórico ele é influenciado por várias possibilidades, né? Quando a gente fala em intensidade, inclusive, a gente tem que entender que intensidade é um monte de coisa. Reduzir o intervalo entre as séries aumenta a intensidade, fazer o exercício mais lento aumenta a intensidade. Então, quando você padroniza algumas variáveis e muda outra, você pode aumentar ou diminuir a intensidade ou aumentar e diminuir o volume, certo? Inclusive, diferentes métodos de treinamento têm sido sugeridos como estratégias para aumentar o gasto energético, por exemplo, o circuito. Né? Então, alguns estudos anteriores trouxeram dados que não foram muito consistentes, e a ideia agora aqui foi ver até que ponto, juntando tudo numa meta-análise, se a gente consegue conduzir a nossa interpretação para um caminho, certo? Que é o papel da meta-análise. Então, o objetivo foi avaliar o efeito da intensidade do treinamento de força no gasto calórico de adultos por meio da meta-análise realizada. Então, basicamente, foi comparar o método tradicional de treinamento, com séries de 4 de 10, comparado com um circuito, em que você faz vários exercícios rodando entre eles. E também ver se cargas mais altas ou cargas mais baixas poderiam gerar mais incremento no gasto energético, tá bom? Os métodos utilizados. Então, foram utilizados apenas adultos saudáveis, pessoas treinadas e ativas. Basicamente, o treinamento de força tinha que ter a comparação das intensidades, onde se tinha controle de volume, os métodos, tinha que ser o padrão conforme o objetivo proposto, e que tivesse medidas padrões, padrão ouro aí do gasto calórico, principalmente com espirometria, onde você avalia o consumo de oxigênio e consegue estimar o gasto energético, tanto durante a sessão como no pós-sessão, no EPOC. Essa revisão seguiu o Prisma e usou uma escala de Pedro para avaliar a qualidade dos estudos, nos quais foram considerados válidos. E essa meta-análise, basicamente, comparou o treinamento tradicional com o circuito e ainda fez uma subanálise comparando diferentes percentuais de um RN. Muito bem. O que nós temos de resultado? Bem, primeiro eu quero te dizer o meu curso de treinamento de força aplicada à hipertrofia, ele está no ar, está no meu site, está aqui o meu site, www.profiteam.com.br, entra lá, confere. Na Black Friday ele veio por apenas 49 pila, mas eu vou te dizer o seguinte, tu que perdeu a Black, não precisa esperar até ano que vem, em novembro. Vai sair uma promoção de férias, aguarda aí um precinho especial, não tão especial como a Black Friday, mas vai vir um precinho especial. Se prepara, janeiro aí, vai vir coisa boa para ti. Então vamos aos resultados, fiz o merchan, tinha que fazer, né, pô? E aí? Resultados, olha o nosso gráfico de meta-análise, tá bom? Primeiro, observe o seguinte, ó, com intensidades diferentes, um tradicional e um circuito, usando diferentes intensidades e intensidades iguais. Em ambos os casos, nesses casos onde teve a separação dos estudos, trocou a linha, não houve diferença significativa, e quando se junta todos os estudos, apresenta um P menor que 0,1, ou seja, com diferença significativa. Agora, olha que interessante. Com diferença significativa em favor ao treinamento tradicional. O treinamento tradicional tem um gasto calórico maior do que o circuito. Olha só que legal. Normalmente a gente fala que o circuito é bom para emagrecer, que o circuito ajuda para isso e aquilo. Nesta nossa meta-análise, que é uma das primeiras meta-análises que eu vi aí,
a gente encontra um gasto calórico favorável ao treinamento tradicional. Mas uma coisa é muito importante, tá, gente? Quando a gente avalia o I2 aqui, que é a heterogeneidade dos dados, a gente encontra um valor acima de 80%. Isso mostra o quê? Os resultados são muito diferentes. Observa, eu tenho um estudo que está do lado do circuito, eu tenho um que está em cima, eu tenho um que está próximo da linha e eu tenho um que está bem longe aqui. Isso mostra que os resultados não vão todos numa mesma direção. Ou seja, nós temos que ver, né, essas metodologias adotadas foram bastante diferentes, e eu diria que por hora a gente está tendo um efeito aqui que não é tão grande, né? Por hora a gente não pode ter assim, uma super conclusão, mas mostrando que o treinamento tradicional, sim, é mais vantajoso quando comparado ao circuito de treinamento. Então, quando a gente vê a questão da análise das intensidades, bem, carga alta ou carga baixa, não foi encontrada uma associação entre intensidades, ou seja, usando cargas mais altas, 80%, 90%, usando cargas mais baixas, dando 60%, 70%, nós temos um efeito parecido no gasto calórico durante os exercícios, tá bom? Então, possivelmente não é a carga, mas o volume certamente vai dar uma diferença. Treinamento com mais volume vai gerar maior gasto energético, ou até o método de treinamento, neste caso, mostrando que o treinamento tradicional foi mais eficiente. Ainda algumas considerações. O treinamento tradicional parece ser mais eficiente, então, para aumentar esse gasto calórico. Então, possivelmente porque você consegue gerar com isso mais volume e a estrutura da sessão como um todo desta forma organizada, né, com intervalo um pouco mais longo, você aumenta o volume e tem mais gasto energético. E ainda, a intensidade isolada não foi fator decisivo, ok? Por fim, qual é a recomendação? Organização de sessão e volume em programas que aumentam o gasto calórico. Então, se você quer priorizar gasto calórico, você tem que priorizar volume. E o treinamento tradicional, ele é bastante efetivo para isso, né? Então, o tradicional é mais efetivo que o circuito, se você quer pensar em gasto calórico, e assim, o volume, pensando principalmente no aumento de séries, pode ser uma grande estratégia para se o objetivo for um objetivo mais metabólico. Certo, gente? Então era isso que eu queria te dizer. Espero que tenha gostado. Se inscreve no meu canal, vem comigo. Nós estamos aí. Te prepara que vem a promoção do meu curso. Qualquer coisa é o seguinte, ó, não esquece que tem um monte de artigo bom aí. Se tu quiser acompanhar, é só tu acompanhar que não tem erro. Tá bom, gente? Valeu, um abraço e até a próxima.